Meus irmãos, eu gostaria de pedir para que vocês se colocassem de pé, para lermos juntos o texto que é a base da pregação dessa noite. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço que os irmãos leiam os versículos pares. E o versículo 10 a gente vai ler junto. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheci o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mas que veio por de mim outro. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Juntos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Você pode ler essa última frase comigo de novo? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode se assentar. Essa é a palavra de Deus para essa noite. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, o que um texto como esse quer nos falar? O que o Senhor tem para nós nessa noite? Aqueles que nos visitam, como são vários, eu quero só falar. A gente está seguindo uma série de sermões. Essa é a 14ª semana. O tema da série é Contramão, a lógica do reino. E o que a gente está falando na série? É como se a gente está falando, na verdade, que o reino de Deus ele é estabelecido numa lógica invertida da lógica humana. É por isso que no reino de Deus, os humilhados são exaltados. É por isso que no reino de Deus, hoje o nosso tema, por exemplo, é os fracos é que são fortes. Porque Jesus ele inverte a ordem lógica. E hoje nós damos prosseguimento a essa série. Se você ou qualquer membro da nossa igreja quer ouvir os últimos sermões, os 13 sermões anteriores, as 13 pregações anteriores, elas estão tanto no nosso YouTube, só você procurar lá, Catedral Rio, como no Spotify, que é só pelo áudio, né? Facilita baixar no celular. Então, é só você procurar Contramão, a lógica do reino, é o tema da nossa série de mensagens. E hoje nós temos como objetivo conversar e ver o que as Escrituras têm a nos dizer sobre no reino de Deus, que caminha na contramão do mundo, os fracos é que são fortes.
E talvez você já tenha ouvido alguma dessas frases no seu dia a dia. Uma dessas frases, por exemplo, que eu vou citar agora: não mostre suas fraquezas para ninguém. Você precisa parecer forte o tempo todo. Cuidado para você não dar munição mostrando as suas fraquezas para quem quiser pegar o seu lugar. Lute e conquiste, você é forte, você pode. Você talvez já ouviu algumas dessas palavras. Essas são frases que são muito presentes dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, que tem um padrão que exalta a força, e que rebaixa qualquer noção de fraqueza. Isso leva muitos a se esconderem, a esconderem as suas dificuldades e seus pontos fracos para parecerem ser mais fortes do que realmente são. Isso leva muitos a viverem uma vida de mentira, parecendo ser fortes enquanto não são. Abordando essa realidade, eu vi que o Mateus e a Amanda estão ali. Outro dia a gente estava conversando sobre essa série que eu vou citar. Existe uma série que foi lançada há uns 2 anos atrás, ela é chamada The Boys, traduzindo é como se fosse Os Garotos, ou Os Caras. E essa série, ela tem como objetivo, tema, uma realidade de super-heróis mais alinhada na nossa... Vocês estão ouvindo uma microfonia também? Então, né? É porque eu só cheguei... Está vindo dali? Eles estão dizendo que está vindo dali. Eu não estou entendendo. Ah, é um caminhão de lixo, não é microfonia? Tá, não, tá ótimo, então vamos seguir. Não vou me desconcentrar com isso não. Obrigado, gente. Perdão àqueles que estão nos ouvindo pela internet, coisas aqui do nosso culto presencial. E essa série chamada The Boys, ela aborda uma realidade em que existem super-heróis espalhados na sociedade. Só que não é uma realidade como aqueles super-heróis vendidos nos filmes, que não têm defeitos nenhum, eles têm os seus defeitos. Só que eles são mostrados para a sociedade como os poderosos. Então, eles são os responsáveis pela segurança pública dos Estados Unidos. Eles são até acionados, às vezes, em algumas possibilidades de guerra, eles são acionados. Eles são muito famosos, eles frequentam as festas grandes. E a empresa que gerencia a carreira desses heróis, elas abordam o tempo todo que eles têm que parecer fortes. Só que os bastidores mostram uma realidade muito diferente. Os bastidores mostram que eles não são fortes o tempo todo. E que quando ninguém está vendo, eles são assassinos, eles são estupradores, eles são viciados em droga, eles são arrogantes e prepotentes. As forças que eles mostram para o público não são compatíveis com as fraquezas morais que eles têm nos bastidores. Isso nos leva a refletir algumas coisas, porque, ainda com as devidas comparações, o mundo fora da ficção também exalta a força humana. Parece haver pouco espaço para nós mostrarmos as nossas fragilidades para o mundo. Parece que há pouco espaço para mostrarmos uma realidade não fingida, enquanto a cobrança continua sendo: seja forte, seja forte, seja forte. Mas o que importa é o que todos veem, e as redes sociais estão aí para mostrar que todo mundo é muito sorriso, que as famílias são muito boas, que os casamentos são muito fortes, que é tudo às mil maravilhas. O que importa é o que todo mundo vê. Mas o reino de Deus é estabelecido na contramão do mundo. No reino de Deus, os fracos é que são os fortes.
E esse texto vai nos servir de base para essa pregação. Ele vai nos ensinar como essa realidade é vivida pelos cristãos, mesmo bombardeados por temas como: mostre quem você é, seja forte. Mesmo não sendo às vezes a força física, mas a força emocional, a força mental, a força financeira e por aí vai. Como viver num mundo que exalta a força, participando de um reino que diz: os fracos é que são fortes. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, e é por isso que eu peço, se você fechou sua Bíblia, abre aí para a gente. Eu não gostaria que você ficasse de fora da pregação, até porque a pregação não é baseada nas nossas convicções, mas é baseada na palavra de Deus. Então é por isso que a gente sempre pede: acompanhe a palavra de Deus, porque sendo eu ou qualquer um que estiver nesse púlpito e pregar algo contrário à palavra de Deus, é preciso que vocês, com a palavra de Deus em mão, combatam esses falsos ensinos. Mas a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 12, mostra um período em que Paulo está enfrentando dificuldades no seu ministério. Por isso que Paulo gasta boa parte dessa sua carta para combater falsos mestres que descredenciavam o seu ministério. Pensa comigo aqui, lá na cidade de Corinto, falsos mestres começaram a surgir, e eles diziam na comunidade de fé que Paulo não era apóstolo, Paulo não tinha autoridade apostólica, e com isso eles descredenciavam os ensinos de Paulo. Mas por que esses homens faziam isso? A carta aos Coríntios, essa segunda, vai nos mostrar que uma das bases de pensamento desses homens, que serviam de argumento para eles descredenciarem a Paulo, é que Paulo não mostrava ser alguém com muitas experiências religiosas, algumas experiências sobrenaturais. Lembra que Paulo aos Coríntios, ele na primeira carta ele já parece nos indicar que os coríntios eles gostam muito dessas experiências sobrenaturais. Lembra? Quando ele combate lá em 1 Coríntios dizendo: olha, procura não falar em línguas, antes procure amar, porque parecia que aquela comunidade gostava muito essas experiências sobrenaturais. E os falsos mestres pegaram nessa vertente e começaram a dizer: Paulo não fala muito sobre experiências religiosas, experiências de fé. Ele não é tão experimentado como nós. E o pior é que os coríntios começaram a acreditar. E Paulo escreve essa carta e um dos objetivos é dizer: olha, eu fui chamado pelo Senhor, eu tenho autoridade apostólica, o Senhor presencialmente me chamou. Mas Paulo, na outra mão, os mestres, eles gostavam muito de aparentarem ser pessoas com muitas experiências religiosas. Então você tem duas ações sendo praticadas contra Paulo paralelas. A primeira é descredenciando Paulo, e a segunda é mostrando: olha como nós somos espirituais. E os coríntios, que gostavam dessas coisas, começaram a acreditar. Assim, Paulo começa no capítulo 10 a sua defesa, e ele vai até o final do capítulo 12. Então, se nós estamos no início do capítulo 12, a gente está bem no meio da defesa de Paulo. Paulo está dizendo aqui nesse texto por que os coríntios devem ouvi-lo, por que ele não deve ser descredenciado como os falsos mestres estão dizendo. E ele começa no capítulo 11 a dizer que ele não quer se gloriar nos seus próprios feitos. Lembra? Se os mestres estão dizendo: o Paulo nem diz sobre as experiências sobrenaturais dele, ele não é alguém que deve ser ouvido. Paulo começa dizendo: meus irmãos, no capítulo 11 ele já começa: eu não tenho por que me gloriar em mim mesmo, eu só posso me gloriar nas minhas fraquezas.
E é interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele dá uma série de exemplos de como que o ministério dele é marcado muito mais por sofrimento do que por glória. E parece nos encaixar muito bem com a palavra de Deus a Ananias, quando Deus fala: Ananias, vai orar por Saulo. E ele, cheio de medo, diz: mas ele é um perseguidor. E o que Deus diz para Ananias? Importa que ele sofra em meu nome. Ele é um instrumento para mim. E Paulo vem mostrar no capítulo 11 que o ministério dele é muito mais marcado por sofrimento do que por glória. E ele vem dizer: olha, eu não tenho por que me gloriar. Se vocês pedem que eu fale de mim mesmo, eu não tenho do que falar de mim mesmo. Mas a pressão continua. E no capítulo 12, olha como é que ele abre o versículo 1. Ele diz o seguinte: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo nos ensina que nesse texto, no reino, os fracos é que são fortes. Que mais importa o Senhor que o chamou do que a sua própria vida. Mais importa o nome do Senhor do que o seu próprio nome. E nos versículos de 1 a 4, ele mostra que o fato dele não dizer que tem experiências sobrenaturais com Deus, não significa que ele não tivesse, mas significa que falar de si mesmo é uma coisa que não beneficia ninguém. Que falar de si mesmo não beneficia a fé das pessoas. É por isso que ele diz: olha, tudo bem, eu vou falar. Se vocês pedem que eu fale, eu vou falar. Mas isso não vai beneficiar ninguém. Isso não convém. Paulo vai começando a estabelecer aqui a contramão do reino. Você tem falsos mestres dizendo o quanto são espirituais. E você tem Paulo dizendo: tudo bem, vocês estão pedindo muito isso, mas isso não convém, isso não tem nada a ver. Quem é poderoso não sou eu, é o Senhor. E ele deixa claro, ele se recusa a chamar atenção para si mesmo. Esse versículo 1 é quase que uma recusa de Paulo a falar sobre si mesmo. E ele deixa claro que essa ostentação espiritual não é uma marca de alguém do reino de Deus. Ele mostra que os momentos de experiência com Deus, pessoais, não são para serem tornadas públicas. Não tem esse objetivo. E Paulo começa a falar de uma situação que ele mesmo viveu. Mas ele fala ainda na terceira pessoa, como se não fosse ele. Mas lá no versículo 7 a gente vai descobrir que é ele. Mas para vocês verem o cuidado que Paulo está tendo, para não sobressair diante de si o seu orgulho. E Paulo vem dizer: olha, eu conheço um homem em Cristo. E ele fala de uma situação que ocorreu na vida dele há 14 anos. 14 anos antes desse texto. Uma situação que o texto bíblico não nos dá muita margem para fazer muitas explicações. Então, se você estava lendo e fala: a gente vai explicar sobre isso, o texto bíblico não nos dá muitas explicações sobre isso. Apenas que em algum momento de seu relacionamento pessoal com Deus, Paulo recebeu uma revelação vinda do próprio céu e experimentou uma realidade em que era para ele e Deus. Essa é uma realidade que a gente não tem como negar. A Bíblia diz, olha, Paulo diz, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá no versículo 4 ele usa o termo paraíso. Então Paulo não sabe se de forma física ou de forma espiritual, e ele fala isso 2 vezes, né? Ele não sabe o que aconteceu direito, mas ele como se fosse levado até as regiões em que Deus, os anjos e os santos, os salvos, eles habitam. Então o terceiro céu indica isso, ele foi levado até essas regiões e ele recebeu revelações da parte de Deus. Uma baita experiência, vai. Hoje em dia a gente vê gente que
está em igreja que traz isso como seu moto de ministério. Fulano de tal, que já visitou o céu 4 vezes. Vocês já viram isso? Quase uma piada, tinha que ser é triste, né? Ou Beltrano, eu já vi na televisão, Beltrano já foi ao inferno 14 vezes. Já viram isso? É mais ou menos isso. Mas Paulo, ele mostra para a gente uma realidade. Ele escreve aos Coríntios dizendo: olha, se vocês estão pedindo uma experiência com Deus, eu tive essa. E ela foi muito forte. Ela foi tão forte a ponto de eu não poder contar a vocês as palavras que eu ouvi lá. Olha o que ele diz no versículo 14: não é lícito ao homem referir. Segundo Paulo, essa foi uma experiência muito forte com Deus. Ele ouviu palavras sagradas a ponto de não poderem ser pronunciadas. E aqui, nos 4 primeiros versículos, eu queria trabalhar com vocês o primeiro aspecto de alguém que no reino de Deus é fraco para ser forte. No reino de Deus, os fracos que são feitos fortes são aqueles que não se gloriam em si mesmos. São aqueles que não se gloriam em si mesmos. Paulo está dando esse relato 14 anos depois do ocorrido, não como uma forma de exaltar a si mesmo, mas como uma defesa diante das suas acusações. Paulo trata isso quase como que uma obrigação, como se ele tivesse falado quase que: tudo bem, vocês me obrigaram. Ele não desenvolveu o seu ministério em cima do homem, Paulo, aquele que visitou os céus. Não, ele se apresentava nas suas cartas por 14 anos como Paulo, o servo de Cristo. Meus irmãos, no reino de Deus, nós não somos chamados a gloriar, a termos glória em cima do nosso nome. Nós não somos chamados a sermos fortes e famosos em cima do nosso próprio nome. O apóstolo Paulo vem nos ensinar que não importa o quão conhecido e o quão grande seja o nosso nome. Aliás, isso não importa em nada, porque a glória é somente do Senhor. Se a gente quer ser forte no reino de Deus, nós precisamos lutar contra o orgulho próprio, contra a glória própria, e isso é um desafio para todos nós. Não é para a gente fingir que isso não acontece, isso acontece. Isso é um desafio para mim, e isso é um desafio para você. O pecado nos coloca como os centros de toda a nossa vida, mas o Senhor é quem nos tira desse centro. A glória não é nossa. No fim de todo sermão meu, eu faço uma pergunta: o que você leva para sua casa? E hoje eu vou fazer diferente. Em cima de cada trecho, eu vou perguntar: o que você aprende com isso? O que você aprende com isso? Não seja alguém que vive para propagar o seu nome. Cuidado com o orgulho. Cuidado com as tentações de orgulho refletidas em pensamentos como: eu sou membro dessa igreja há muitos anos, eu sou oficial, diácono ou presbítero há 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, eu participei dessa campanha, eu já doei tantos mil reais de dízimo, eu mereço ser respeitado. Cuidado com esse tipo de pensamento. Não é isso que nos torna grandes diante do Senhor. Isso pode ser considerado uma grande honra aqui na terra. Talvez você vai receber um monte de tapinha nas costas na nossa igreja, mas diante do Senhor não é isso que conta. No reino de Deus, estabelecido na contramão do mundo, nós não nos gloriamos em cima dos nossos feitos, nós não nos gloriamos em cima do nosso nome. Por isso também, cuidado ao seguir e ouvir pessoas que fazem de sua espiritualidade um troféu.
Lembra que Paulo está combatendo gente que faz isso. Então cuidado com pessoas que dizem, vem o pastor fulano, esteve 3 vezes no céu, 14 vezes no inferno, que recebeu a revelação do fim do mundo. Cuidado! Cuidado com esse tipo de teologia presente no nosso país de forma tão triste e que arrebata multidões. Cuidado! Não ouça essas pessoas. Porque Paulo está dizendo que essa marca é dos opositores, não é dos servos de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Foge dessas pessoas. A glória é somente de Deus. Esse é o 5º pilar da reforma. Soli Deo Glória. Toda a glória do Senhor. Não é forte no reino aquele que quer exaltar o seu nome, mas o forte é aquele que dá glória ao Todo-Poderoso. É por isso que Paulo continua, depois do versículo 4, dizendo: eu poderia me gloriar nessa situação. Isso aconteceu comigo. Eu poderia, mas eu não o faço. Eu poderia, mas isso não convém. No reino de Deus, os fracos, que são fortes, não se gloriam em si mesmos. Mas o texto continua. E quando Paulo termina esse seu relato, diferenciando o homem que foi levado aos céus para o homem que tem fraquezas na terra, o versículo 7, como eu já falei, ele mostra para a gente que eles são a mesma pessoa. Porque o Paulo no versículo 7 diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, ou seja, para que isso não crescesse do coração de Paulo como um orgulho, não faz sentido essas revelações terem sido para uma terceira pessoa e Paulo se ensoberbecesse. É como se ele ficasse com orgulho pelo que alguém contou para ele. Isso não existe. Então, a gente vai observando que ele se recusa a gloriar-se em cima de si mesmo, de suas visões e de suas revelações. E esse argumento de que ele deve se gloriar nas suas próprias fraquezas e não nas revelações, ele é o centro da argumentação de Paulo desde o versículo 11. E aqui no versículo 7, ele diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O versículo 7 nos mostra a consciência que Paulo tem diante do Senhor, diante das suas lutas, das suas dores. Ele apresenta aqui uma nova realidade. Ele apresenta aqui que o homem que recebeu revelações divinas, que foi levado aos céus, que recebeu palavras que nem ele pode repetir, esse mesmo homem é alvo de um servo de Satanás, que o esbofeteia, que o machuca, que o causa dor, com o objetivo dele lembrar que ele não é poderoso. Paulo diz: as minhas lutas, o meu espinho na carne, me foi permitido para eu lembrar de quem eu sou. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele mostra também que as provações, que as nossas lutas, elas têm o objetivo principal de refinar a nossa fé, de nos aproximar de Deus, de tirar as impurezas do nosso relacionamento com o Pai. Paulo poderia aqui, diante dos coríntios, promover um altar para a sua dor, dizendo: eu estou sendo alvo de Satanás, coitadinho de mim. Mas o que Paulo fala é o oposto disso. Ele diz: essas lutas estão sendo úteis para que eu conheça mais ao Senhor e reconheça ainda mais a minha fragilidade. Meus irmãos, a segunda característica daqueles que são fracos, mais fortes, é reconhecer, é aprender em meio às lutas que as provações nos aproximam de Deus.
Paulo tem convicção dessa dor. Paulo sabe que ele, sendo alvo desse espinho na carne, isso beneficia diretamente o seu relacionamento com Deus. E isso mostra que o centro do seu ministério não são suas dores, mas é promover o Evangelho. Muitos argumentam, o que seria esse espinho na carne? E talvez você tenha curiosidade para saber, mas a Bíblia também não nos dá muitas margens para isso. Alguns creem se tratar de uma doença, até porque Paulo fala sobre algo que dói. Talvez a doença da sua visão, que prejudica a sua visão, como ele fala aos Gálatas, é uma possibilidade. Talvez alguma doença que prejudica a sua fala, como ele fala aos Coríntios, no capítulo 10 e no capítulo 11, é uma possibilidade. Talvez o espinho na carne sejam justamente os opositores e o seu sucesso em descredenciar Paulo. Então Paulo, ele se esforça, ele passa por prisões, ele é açoitado, chega um monte de opositor e diz, esse cara não tem credibilidade, todo mundo acredita. Alguns dizem que o espinho na carne são esses opositores, mas outros também acreditam que é uma ação demoníaca em cima de Paulo, que o oprime. Todas essas são possibilidades. Mas o grande foco aqui, meus irmãos, não é o que seria o espinho na carne, mas é o resultado dessas lutas. Você tem lutas, você passa por dores. Talvez vai tudo mal no seu casamento, talvez os seus filhos não estão nem aí para a obra do Senhor. Talvez você passe por problemas na sua carreira. Eu não sei qual é o problema, mas a grande questão aqui não é qual é o problema de Paulo, mas como Paulo, enquanto servo do Senhor, avalia as suas lutas. Paulo implora para o Senhor para que tire isso dele, mas ele não é atendido. Mas mesmo quando ele não é atendido, ele reconhece a obra de Deus em sua vida, e ele diz, versículo 9, a palavra de Deus a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, aí Paulo começa a falar, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A minha graça é suficiente para você. A graça do Senhor é suficiente para nós. Paulo e eu e você, nós recebemos consolo e força do Senhor em meio às fraquezas. Paulo reconhece, eu vou me alegrar em meio às fraquezas, para que haja muito poder em mim. Porque os fracos no reino de Deus são fortes, porque o poder é do Senhor. Meu irmão e minha irmã, em segundo lugar, o que você leva para sua casa? Para você ser forte no reino de Deus, reconheça o valor das suas lutas. A Leninha tem uma frase que eu gostaria de repetir: não desperdice as suas dores. As provações, biblicamente falando, são oportunidades para a gente estar mais perto do Senhor, para a gente refinar o nosso relacionamento com Ele. Larga com esse tipo de pensamento que diz que o crente não vai sofrer. Isso é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus nos mostra os valores das nossas lutas. Veja o que Deus tem falado ao seu coração e se mostrado presente em meio às suas lutas. Reconheça como Paulo a voz do Senhor dizendo: ei, meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Você só precisa disso. E isso nenhuma luta pode tirar de você. Paulo reconhece que o espinho na carne é terrível, mas reconhece que ele tem um propósito mais sublime: não deixar que ele se orgulhe. Nós passamos como igreja muitas lutas nos últimos anos, e você sabe disso.
Nós choramos, nós nos doemos, mas nós nunca vimos o Senhor nos desamparar. As lutas que nós passamos há 4, 5 anos atrás, precisam nos ensinar mais sobre a nossa história. Hoje, nós podemos ver como o Senhor foi conosco e nunca nos desamparou. Hoje nós podemos ver que nós nunca fomos os senhores da nossa trajetória. E que todas as eleições presentes nessa casa não estão no nosso controle, mas seguem a vontade do Todo-Poderoso. Essa é só uma aplicação de como isso serve para a nossa igreja. Isso serve para a sua vida, querido. Deus te chama para mais perto em meio às suas dores. As suas lutas não são sinais de um ponto final, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nesses momentos. É por isso que no reino, os fracos é que são fortes. O texto termina e a gente já está no último versículo. Versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O texto bíblico termina dessa noite e nos ensina que os fortes são aqueles que reconhecem a completa dependência que nós temos do Senhor. Por que Paulo se gloria nas suas fraquezas? Por que eu e você somos chamados a nos gloriar, não nos nossos feitos, mas nas nossas fraquezas? Porque quanto mais fraco nós estivermos, mais forte será a operação do Senhor no nosso meio. Diz a palavra do Senhor que não há nada que pode conter o poder da igreja do Senhor. Não é porque eu e você somos fortes, mas é porque o Espírito Santo, poder de Deus de salvação, opera entre nós. Não queira ser forte no reino de Deus, porque no reino de Deus, os fracos é que são fortes. Louvado seja o Senhor por isso. Quanto mais fraco Paulo estava, mais o Senhor trabalhava na sua vida. Deus usou Paulo nas suas prisões. Deus usou Paulo no naufrágio. Deus usou Paulo nos seus açoites. Deus usou Paulo quando ele foi picado por uma cobra. Deus usou Paulo quando ele foi perseguido. Deus usou os discípulos do primeiro século, quando eles foram perseguidos, perderam todas as suas coisas, mas foram espalhados pelo mundo e o Evangelho chegou até nós. Deus é quem tem poder para executar toda a história conforme o seu decreto. E Deus quer usar você. E Jesus te chama para uma caminhada com Ele. Jesus quer usar você como um mensageiro, não pelas suas próprias forças, meu irmão, mas Ele quer que você reconheça que precisa dEle. O próprio Senhor Jesus diz isso, quando Ele diz: olha, se você está cansado, se você está sobrecarregado, não carregue esse peso sozinho. Venha até mim, porque eu alivio o seu peso. Meus irmãos, como que isso pode ser aplicado na sua vida? E eu vou fazer primeiro a aplicação na nossa igreja também. A nossa igreja não está de pé pela nossa linda história. A nossa igreja não está de pé porque há 168 anos homens grandes têm estado nesse púlpito. A nossa igreja não está de pé porque nós temos um templo grande e bonito. A nossa igreja não está de pé porque o nosso hall de membros é grande. A nossa igreja está de pé porque grande é o Senhor quem tem nos sustentado por 168 anos. A nossa igreja está de pé porque há um Deus que é poderoso, enquanto nós somos fracos. E assim é que continuaremos de pé.
Você não está de pé porque você é forte. O seu casamento não está dando certo porque você é bom. Os seus filhos não estão na igreja porque você é muito piedoso. É porque existe um Deus cuidando da sua casa. É porque existe um Deus que foi misericordioso demais com você. É por isso que eu falo com você, não saia de casa buscando encontrar aqui grandes homens e mulheres que nunca vão te magoar. Porque o que você vai encontrar aqui é servos e servas que estão aprendendo a cada dia a serem fracos para satisfazer a vontade de seu Senhor. A conclusão do texto de Paulo é a nossa conclusão. Nós nos alegramos na nossa fragilidade por amor a Cristo. Porque todas as coisas no reino de Deus são por Ele, para Ele e por meio dEle. Só é possível caminharmos na contramão, porque o Senhor, aquele que é forte, venceu em nosso lugar. Não adianta nós entrarmos nessa pregação e sairmos dela e com a ideia de que a gente é fraco, está tudo bem. Não. Isso só tem a ver com a pessoa de Jesus, porque o forte, o Todo-Poderoso, veio a esse mundo, venceu a morte e possibilita a cada um de nós sermos identificados com os seus feitos. Meus irmãos, contramão à lógica do reino. Os fracos é que são fortes, porque eles não se gloriam em si mesmos e nem nas suas experiências religiosas, porque eles aprendem em meio às lutas a confiar em Deus e ter a sua fé refinada, porque reconhecem a sua total dependência do Senhor. Você tem duas escolhas depois dessa mensagem. Lembra dos super-heróis daquela série? Eles se escondem atrás das câmeras para parecer ser quem eles não são, porque eles querem continuar sendo fortes. Você pode fingir que é forte, e talvez você engane algumas pessoas, mas você não vai enganar o Senhor. Mas você tem uma outra possibilidade, pela graça do Senhor Jesus, de reconhecer a sua fraqueza, e reconhecer que há alguém que é forte o suficiente, que venceu a morte em seu lugar, e esse alguém é Jesus Cristo. E eu quero incentivar você a confiar em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa força. Não finja ser quem você não é, para parecer ser forte. Confia no Senhor, porque Ele se fez forte em seu lugar, venceu a morte e te dá a possibilidade de vida eterna. Eu quero orar com você. Eu quero orar enquanto a nossa banda está voltando para a última música. Eu quero orar reconhecendo que nós precisamos do Senhor. A tentação do orgulho é muito grande. A tentação dos tapinhas nas costas, das curtidas nas redes sociais é muito grande. Mas a palavra de Deus nos diz que há um jeito de não sermos fortes por nós mesmos, nos gloriar no poder do nosso Senhor. Quero convidar você para confiar nesse Deus e orar especificamente sobre isso. Eu não sei se você é forte, se acha forte ou se acha fraco, mas eu conheço um Deus que nos fortalece. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos indica que nós não estamos sozinhos nas nossas fraquezas. Antes, o Senhor é forte o suficiente para nos resgatar da morte e nos transportar para a vida. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar na Tua força, no Teu poder, porque a nossa história não é sobre nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque as experiências espirituais, elas não têm como objetivo exaltar a nós mesmos, mas apontam para o Senhor. Deus, a gente te pede
que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Teu Espírito Santo incomode os nossos corações, de tal forma que a gente reconheça se algum de nós tem dado espaço para o orgulho. Senhor, nos perdoa por isso. Eu reconheço que muitas vezes isso é presente na minha vida e eu te peço perdão por isso. Nós pedimos perdão por isso como teu povo. E nós te pedimos, ó Deus, ensina-nos a nos alegrar nas nossas fraquezas. Ensina-nos a caminhar na contramão. Ensina-nos a propagar para o mundo que aqueles que são fortes são os fracos. Não nos deixe, Senhor, nos gloriar nas nossas próprias forças. Não nos deixe, Senhor, achar que nós somos mais espirituais do que o outro. Não nos deixe, Senhor, tratar as nossas lutas como meros desafios, mas antes, ó Deus, nos ensina a nos aproximarmos mais do Senhor em meio às provações. Deus, por fim, não nos deixe achar que nós somos donos das nossas vidas, mas nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. A nossa igreja está de pé por causa do Senhor. As nossas famílias estão de pé por causa do Senhor. Os nossos casamentos estão de pé por causa do Senhor. E se eles não estão de pé, nós cremos que é no Senhor que eles serão fortificados. Deus, muda as nossas vidas. No teu reino, os fracos é que são fortes, e nós declaramos: nós precisamos do Senhor porque nós somos fracos. Sê conosco, Deus. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos do teu poder. Que o teu Espírito Santo age entre nós. É o que nós oramos, certos de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, aquele que é forte, aquele que é o Todo-Poderoso. Amém, Senhor.